Fiquei pensando nas duas músicas que nós cantamos. A primeira, Comigo Estás, uma das músicas que eu pensei. Ele fala, nem dor e nem morte comigo estás. E a semana eu li um versículo em Apocalipse, que diz o seguinte, que no lugar chamado inferno, as pessoas vão desejar a morte e não vão ter. Mas no céu não haverá o desejo da morte, porque a morte já não existe. Aí a gente agora cantou a última canção, que fala o seguinte, passa-me pelo fogo. E a gente acha que passar pelo fogo é algo fácil, mas não é. Exige paciência. E é isso que a gente vai falar hoje, paciência. A gente está trabalhando uma série, o pastor está viajando e eu resolvi fazer então uma série de mensagens. Ele autorizou eu pregar, então autorizou também eu fazer a série. E é interessante que a gente tem falado sobre Ano Novo, novos hábitos. E quando a gente olhou, essa semana eu olhei no Facebook e nas redes sociais, muita gente estava colocando aquele desafio dos 10 anos. Então colocava uma foto há 10 anos atrás e o que ela é hoje, né? Muita gente resolveu não colocar foto por causa do peso. Então muita gente colocou um desenho de alguém magrinho, depois alguém gordinho, né? E eu gostei dessa brincadeira e também fiz uma. Aí eu coloquei um porquinho bem pequenininho, um baby, e aí 10 anos depois ele vira um bacon. Aí depois eu coloquei um cordeirinho bem pequenininho e ele vira um ensopado de cordeiro, né? Então, 10 anos, o que seria isso? Interessante que as pessoas colocam aparência física. Mas a pergunta que eu faço é, será que durante 10 anos ocorreu uma mudança interior na vida dessas pessoas? Será que 10 anos mudou a minha vida pessoal? Será que eu fiquei mais paciente? Deixei um pouco de lado a impaciência, a irritação? Será que eu fiquei mais amoroso nesses 10 anos que se passou? Ou eu fiquei com muito mais raiva e ódio no meu coração? Será que nesses 10 anos eu encontrei mais paz dentro do meu lar? Ou mais guerra dentro do meu lar? E aí o desafio que eu faço para você que tem rede social, coloca o seguinte, desafio de 10 anos, coloca o que você mudou de forma interior. Quais são os seus hábitos? Quais foram as mudanças que você teve no seu coração? Falando sobre novos hábitos, hoje nós vamos falar sobre paciência. E quando eu era criança, era algo que a minha mãe ensinava, era o valor do sacrifício e da gratificação protelada. Eu gosto de definir sacrifício como abrir mão de alguma coisa que você ama por algo que você ama mais ainda, tá? E em vez de você conseguir algo que deseja hoje, você guarda para amanhã, porque melhor ter algo que você deseja muito mais amanhã. Então, por que não trocar o imediato pelo definitivo? Voltando então para o caso de família, voltando para o caso lá da minha mãe. Então a minha mãe resolveu me treinar com um princípio do valor do sacrifício e a gratificação protelada, com obediência, e no final eu ganharia um sorvete de cascão passas ao rum. É o que eu mais gosto. Se você convidar um dia para almoçar na sua casa, é só você comprar passas ao rum, que eu adoro porque eu lembro da minha infância. Então, se eu obedecesse minha mãe, no final das contas eu ganhava o quê? Um sorvete, cascão, passa rum. Porém, se eu desobedecesse a minha mãe, o que eu ia receber? Eu receberia um puxão de orelhas e um chiclete ping-pong. Naquela época tinha o ping-pong, você tinha álbuns de figurinha e tudo mais. Só que ela tinha um desafio. O desafio era, eu tinha que andar em todas as lojas com a mão para trás, eu não podia colocar a mão para frente e principalmente não tocar em nada. Então, durante 1 hora, imagine uma criança de 5, 6 anos andando por um mercado, andando pelas lojas americanas, e aí você se depara com um departamento infantil de brinquedos. E aí o que você faz com uma criança de 5 anos? Você acha que vai conseguir segurar os bracinhos dela? Não. O que eu fazia como uma criança levada? Eu começava a brincar nos brinquedos. O que eu recebi então? Minha mãe me chamava e ela fazia o seguinte, trata é trata. Puxão de orelha e um chiclete ping-pong.
Só que se eu esperasse mais alguns minutos, com os braços para trás, e não pegasse nenhum brinquedo, o que eu ganharia? Sorvete de passas ao rum, que é o que eu mais gostava. E aí eu tentava negociar com a minha mãe também. Mãe, se eu ficar mais 1 hora de braço para trás, será que eu ganho 2 bolas de sorvete? A minha mãe fazia o seguinte: quem sabe você ganharia esse sorvete no final. É interessante que eu estou contando essa história, porque, infelizmente, não importa quão talentosos nós sejamos, né, com respeito a negociar e tudo mais, mas a maioria de nós não aprendeu a esperar por seus sorvetes de passas ao rum. E só tarde demais, quando nós damos conta do que poderíamos ter conseguido, entendemos o preço da nossa decisão. A gente vai falar sobre isso hoje a noite inteira. Compreendemos que nos demos por satisfeito com muito menos daquilo que Deus poderia dar para a gente. Na semana passada, nós falamos sobre 1 Coríntios 13. Eu queria trabalhar todo esse texto durante esse período, mas a gente não vai ter tempo porque o pastor está voltando. Mas a gente falou um pouquinho sobre o magnífico capítulo do amor. Até o apóstolo Paulo, ele nos diz, e ele descreve o amor como paciente. O amor é paciente, como você viu lá no verso 4. Em outra carta de Paulo, Paulo afirma que a paciência é uma das 9 manifestações do quê? Do fruto do Espírito. Você encontra lá em Gálatas 5. Em Efésios 4, Paulo novamente insiste para que vivamos de modo paciente. E em Colossenses 3,12, manda que nós nos preenchemos, nos revistamos de toda a paciência. É óbvio que na visão de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, a paciência é um hábito que deve ser cultivado, não deve ser algo que seja descartável. Então, pela lógica, a gente começa a aprender que é o seguinte, que paciência é um hábito que Deus deseja que nós, tanto eu e você como cristãos, desenvolvemos. Porém, quando a gente olha o oposto da paciência, que é a impaciência, a gente começa a perceber que isso não agrada a Deus. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da paciência. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus. É o texto que a gente vai trabalhar. É o texto que encontra-se lá em Gênesis. Mas, rapidamente, eu queria passar um pouquinho sobre o nosso mundo. É um mundo impaciente. A gente ouve muitas frases com respeito a essa questão da impaciência. Muitos mantras são familiares para nós. Se a sensação for boa, faça agora. A vida é minha, faço o que eu quiser com ela. Meu corpo, minhas regras. Ou por que esperar quando posso ter agora? É o mantra que nós ouvimos constantemente na televisão. E é interessante que o marketing estratégico, a tecnologia aprimorada, a vida egoísta, sabe nos educar com respeito à impaciência. Você cresceu sob a influência de comerciais, de propagandas na televisão que dizia o seguinte: você merece o melhor, faça o que tem vontade. É isso que diz a televisão. Há quem acredite que até o micro-ondas provocou esse tipo de impaciência. Então você pega o seu problema, tudo que você tem, joga no micro-ondas, coloca 60 segundos, que daqui a pouco o seu problema estará resolvido. E a gente passa toda a nossa vida, essa vida de impaciência. Se o seu iPhone começar a dar trabalho, depois que você tenta durante 5 minutos abrir um site na internet, você fica impaciente com o seu iPhone e começa a reclamar dizendo que esse telefone é patético. Ou simplesmente deixa de lado e não pesquisa mais na internet. Nossa sociedade tem nos educado a ter uma vida impaciente. Quantos de vocês não são impacientes no trânsito? Quantos de vocês não são impacientes com respeito à criança que durante 5 anos você tem falado para ela: menino, coloca esse tênis no lugar. Menino, coloca essa roupa no lugar. A impaciência está em todos os lugares. Se você comprou a ideia, não deve ser obrigado a esperar. Para se sentir importante, é o que diz a propaganda, o nosso ego cheio de direitos, e diz o seguinte: de prazeres, se eu quero ter agora, eu quero ter agora. É isso que a sociedade nos diz. Porém, se a gente olhar um pouquinho para a história bíblica, a gente vai ver que essa tal impaciência é uma velha amiga nossa. Se você olhar para todos os textos bíblicos ou várias histórias da Bíblia, elas estão repletas de pessoas que falharam. Por quê? Elas simplesmente pensaram no curto prazo, deixaram de perceber as consequências de suas decisões. Elas queriam o imediato e esqueceram das bênçãos que Deus poderia dar para elas. Então, na nossa primeira história bíblica, no caso, a nossa querida irmã Eva,
ela cobiça o fruto proibido. Se pensar bem no assunto, você verá que ela tinha tudo. Tudo que uma mulher poderia ter. Um relacionamento íntimo com Deus, Deus falava com aquela mulher durante o dia. Ela tinha um marido adorável que adorava ela, mesmo com a fisionomia dela durante a manhã, ela não precisava se maquiar, porque Adão adorava Eva do jeito que ela era. Além disso, Eva não tinha alguma das coisas que costumavam enlouquecer muitas mulheres. Não havia outra no mundo com quem se comparar. Nunca precisou perguntar, será que Adão a considera mais bonita do que eu? Não havia isso para Eva. Nunca teve medo de outra mulher fosse melhor mãe, melhor cozinheira, melhor dona de casa, ou ter um corpo mais bonito. A primeira mulher na face da terra viveu tudo o que tinha. Tudo mesmo. Ótimo marido, ótimo relacionamento, não tinha ninguém para comparar, exceto algo que ela não poderia ter. O quê? Um fruto. Deus havia dito o seguinte, olha, você homem, você mulher, você pode comer todos os frutos desse jardim. O único fruto do jardim que você não pode comer é esse aqui. Então nós temos bilhares e bilhares de frutas. Então aquela mulher, ela simplesmente cobiçou. Porém, a palavra de Deus nos diz que uma serpente conseguiu dar um jeito de tentá-la, perguntando, foi isso que Deus disse mesmo? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, Gênesis 3:1. No nosso mundo as perguntas poderiam ser, foi isso que Deus disse? Você tem que esperar até o casamento para fazer sexo? Ou foi isso que Deus disse? Ame seus inimigos quando preferia matá-lo? Ou foi isso que Deus disse? Continue com seu marido quando preferia estar casada com outro? Esse é um anúncio que todos os dias nós recebemos do inimigo. Eva tinha tudo, exceto uma frutinha. Mas a única coisa que lhe foi negado se tornou objeto de uma ideia fixa. Eu quero o imediato ao invés das bênçãos de Deus. Deus falou assim, ó, o dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas se você obedecer, você vai ter a vida plena, a vida eterna, a vida contínua. E o que aquela mulher faz? Ela simplesmente pega aquela sementinha, come e dá ao seu marido. O que eu quero mostrar para vocês é que todos nós já estendemos a mão para algum fruto proibido. Em algum momento. E demos aquela mordida mais custosa do que jamais havíamos imaginado. Outras histórias, nós vemos Moisés. Moisés, ele fez isso quando ele sentiu raiva e matou um homem. Ele tomou aquela frutinha que não deveria. Davi fez isso quando solitário cometeu adultério, quando viu aquela mulher em cima, tomando banho. Judas fez isso quando se tornou ganancioso e traiu Jesus. E nós fazemos isso quando estouramos, nós fazemos isso quando tem relações sexuais antes do casamento, nós fazemos isso quando compramos algo que não temos condição de pagar, nós fazemos isso quando falamos o que não devia para as pessoas, ou quando nós entupimos de tanto comer até ficar obesos. Nós também falhamos e pegamos a frutinha. A gente escolhe às vezes o imediato ao invés do definitivo. Foi isso que Deus disse? Prefere o imediato? Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, em 1 João 2,17, fala o seguinte, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Porém, isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. O mundo oferece o imediato, e Deus oferece o definitivo. A grande questão é, será que nós temos paciência ao escolher o melhor de Deus? Ou a gente tem escolhido sempre o imediatismo? E aí eu quero te convidar para a gente ler a palavra de Deus em Gênesis 25. É a história que a gente vai contar de alguém que escolheu o imediato ao invés do definitivo. Gênesis 25, 27 a 34. Nós vamos ver a história do trato fechado ou boca fechada. A história é de Esaú e Jacó.
algo que a gente já leu várias vezes. Creio que você está fazendo a leitura bíblica desse ano e creio que você já deve ter lido esse texto. Diz o texto seguinte: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Antes de mais nada, a gente precisa entender o contexto. O que seria esse direito de irmão mais velho? Tá? Se você não está familiarizado com a história de Jacó e Esaú, eles eram irmãos gêmeos. A história nos diz que Rebeca estava grávida e eles lutavam dentro do ventre da sua mãe. E angustiada, a sua mãe conversa com Deus para perguntar: Deus, por que esses meninos já brigam dentro do ventre? E o próprio Deus responde que 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então a gente tem o nascimento desses 2 meninos. Primeiro nasce Esaú, depois nasce Jacó. E é interessante que já me disseram que os irmãos mais novos costumam ter inveja dos mais velhos. Eu acho que isso aí é uma bobagem, porque eu sou o irmão mais novo e não tenho inveja da minha irmã. Mas com certeza era assim naquela família. Provavelmente Jacó tinha inveja do seu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que este homem Esaú era um jovem caçador, ruivo e peludo. Aposto que Jacó estava mais para filhinho da mamãe, aquele criado pela avó. Tá? Então a gente tem 2 homens. Um caçador, perito em caça, outro pacato, perito em panelas. Aí a gente tem um amado por seu pai que saboreava a caça, e aí nós tínhamos o amado da sua mãe que adorava ajudar em casa. 2 homens, 2 nações. Nessa época, então, o primogênito, o filho mais velho, desfrutava de vantagens extremas, vantagens assim muito boas. Tinha o que se conhecia como direito de primogenitura. Com a morte do pai, Esaú ganharia 2 vezes mais que qualquer irmão daquela casa. Então ele tinha o dobro da herança de qualquer dos seus irmãos. Também ele se tornava juiz ou executor dos bens do pai. Ao longo de toda a vida, o irmão mais velho desfrutava de vantagens que o irmão mais novo não tinha. Fácil imaginar então como isso deveria ser irritante para Jacó. E aí nós temos então a história de alguém que tem fome. Volta depois de uma caça. A história nos diz: certa vez, Jacó, o irmão mais novo, preparava um ensopado. Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, respondeu-lhe Jacó. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale esse direito? Então a gente tem um conflito básico aí, um conflito de irmãos, e a gente também vê um apetite físico temporário em luta contra a bênção familiar eterna que Esaú poderia ganhar. Esaú, o irmão mais velho, estivera fora caçando, e aí demorou muito tempo para voltar para sua casa. Provavelmente aquele período do ronco no seu estômago já havia passado, e agora aquele homem chega na casa morto de fome. E não estava apenas com fome. A Bíblia nos diz que ele estava morto de fome. Ele mesmo diz: eu estou morto, estou a esmorecer. Quando vem então Jacó cozinhando ensopado, Esaú exige algo para comer. De repente o irmão mais jovem tem a vantagem, talvez pela primeira vez na história, Jacó tem a vantagem sobre o seu irmão mais velho. Consigo até imaginar Jacó sentindo o controle da situação, dizendo o seguinte: agora eu te peguei, hein? Todos esses anos você me humilhou, né? Esse todo tempo você não deixou eu brincar com seus amigos. Esse todo tempo o seu brilho me ofuscou. Agora é a minha vez, eu vou dar o troco em você. Mas quando a gente olha atentamente para o texto,
a gente vê que Esaú disse algo que considero engraçado. Porque o texto diz o seguinte: olhe, vou morrer se não conseguir coisa para comer. Talvez você até acredite nessa história de Esaú. Mas se a gente vir nos mínimos detalhes, a gente vai perceber que Esaú estava agindo como um bebezão, como um mimimi, como alguém melodramático, que se achava no direito de tudo, porque ele era primogênito. Ele é o tipo da pessoa que está sentindo fome, tem desejo e quer agora, quer o imediato. Tenho prazer, quero agora. Estou com fome, quero agora. Esse é o tipo do cara que é Esaú. Esaú era um bebezão, Esaú era um mimimi, era um melodramático. O motivo verdadeiro da impaciência de Esaú e da nossa está em nossos corações, em nossa insistência para que os outros atentam às nossas expectativas. Nós queremos que as pessoas realizem os nossos sonhos, nós queremos que as pessoas realizem as nossas expectativas. É engraçado, eu reparei esse texto, e eu estava impaciente hoje, porque eu estava querendo chegar mais cedo na igreja e tinha sempre alguém na minha frente dirigindo a 20 por hora. Você já teve isso aqui em Prudente? Agora imagine você andar numa via de valetas e o sujeito sai a 20 por hora e vai indo, e você impaciente, querendo buzinar, querendo sair. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas realizem as nossas vontades. Ou quando você chega num restaurante e aí demora as pessoas para pedir, ou demora para alguém chegar na sua mesa e você fica afoito e fica com raiva daquilo. Impaciência. Nós fazemos isso. A impaciência é proveniente da compulsão pelo conforto, bem-estar e nossa própria vontade. Se tivermos dor de cabeça, queremos que aqueles que estão ao nosso redor fiquem em silêncio. Queremos que até a meteorologia mude de acordo com os nossos planos de recreação. Por que está chovendo hoje? Por que está tão sol assim? A vida, ela envolve conflitos. Viver esperando que tudo sempre dê certo é utopia. Não é saudável. E pode ser até um suicídio espiritual. A vida não é alterada só porque nós tornamos cristãos. Quanto antes aceitarmos o fato de que a vida envolve conflitos, mais cedo podemos começar a desfrutar da paciência, dos benefícios que a paciência pode nos dar. Então Jacó encosta o seu irmão, voltamos à história, e arranca um acordo. Olha, você quer um pouco desse ensopado? Olha, eu tenho aqui um bife delicioso, quente, com cenouras, tomate refogado, alguns legumes no vapor. Você quer isso? Isso vai te custar caro. Vai te custar o direito de primogênito. A herança que você vai receber. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o seguinte: o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. É isso? Ele perdeu a bênção de fazer parte da Abraão, Isaque e Jacó. Perdeu. Mas você poderia perguntar: quem seria tão estúpido, tão idiota, de trocar um direito de primogenitura, de trocar uma herança que ele tinha, de ter tudo aquilo, por um prato de ensopado? Quem vocês acham? Vocês acham que só Esaú faz isso? Não. Todos nós, queridos, fazemos isso. Nós trocamos as bênçãos do eterno por um prato de ensopado. Por falta de paciência. Sabe quais são os nossos pratos de ensopado? Parece absurdo alguém trocado algo tão valioso por algo tão temporário. Por que Esaú faria um negócio tão ruim? Porque geração após geração, nós adultos inteligentes, nós fazemos isso. Permitimos que os nossos desejos carnais descontrolados possam subjugar os nossos melhores juízos. Você se lembra daquele texto que a gente leu lá em 1 João? Fala que o mundo oferece para satisfazer todos os nossos anseios.
Tenho fome e quero comer, estou solitário, razão pela qual necessito aquela pessoa. Sinto-me vazio, então talvez isso me satisfaça. O mundo oferece vários substitutos, o mundo oferece várias falsificações, o mundo oferece vários pratos de lentilha. Prazer físico, bens materiais, orgulho pelo que temos e fazemos. Em pouco tempo, nossos desejos pecaminosos pelas falsificações do mundo nos seduzem, a ponto de tomarmos decisões de curto prazo com consequências a longo prazo. É só a gente lembrar do caso de Davi. Tomou uma decisão, curto prazo, mas teve consequências a longo prazo. É inquestionável que você conhece um monte de pessoas cuja vida tem sido arruinada por desejos desenfreados e sem medida. Pode ser alguém que compra coisas sem ter condições de pagar, contraindo dívidas, tomando empréstimo, abrindo caminho para a destruição financeira. Ou talvez você conhece um sujeito que tem consciência de que ficar vendo pornografia o dia inteiro não faz bem para a sua vida espiritual, nem para os seus relacionamentos. Mas quando se sente tentado pela oportunidade, quando a vontade imediata vence o desejo de obedecer a Deus, o que ele faz? Assiste um filme pornográfico. E em pouco tempo, o que parecia inofensível se torna algo mortal para os relacionamentos dele, dentro da sua casa. Ou é provável que você conheça uma moça que simplesmente quis honrar a Deus e seu futuro marido guardando-se para o casamento. Mas como acreditava amar o sujeito que estava namorando e não querendo perdê-lo, ela simplesmente abriu mão de seus valores entregando o seu próprio corpo. E aí, depois que esse verdadeiro amor conseguiu o que queria, o que ele faz? Vai à caça de uma outra nova pessoa. Então essa moça, se sentindo horrível, o que ela faz? Decide, já que não sou mais virgem, por que não buscar algum conforto para quem for me aparecer no meio do caminho? Talvez você conheça um sujeito que jurou a si mesmo dar uma vida melhor para a sua família. Porém, já observou que quando alguém diz o seguinte, vida melhor para a sua família, nunca significa mais tempo, relacionamentos mais duradouros ou intimidade espiritual. Sempre está ligado ao que? A proporcionar coisas que não duram e na verdade não têm importância. E é esse sujeito que resolve dar a vida melhor para a sua família. Amado de boas intenções, lançando sobre sua carreira profissional, encarando o que fosse preciso, 60 horas por semana. Passar metade do mês fora de casa, viajando a negócios. Trabalhar em casa nos finais de semana. E no final, ele recebe uma cartinha da sua empresa dizendo o seguinte: nós estamos demitindo você. Perdeu a mulher, perdeu as crianças. Porque ele achava que poderia trazer uma vida melhor para a sua família. Nós trocamos o definitivo das bênçãos de Deus por aquilo que é descartável. E fazemos isso todos os dias, porque nos falta a paciência. Mas quando a gente olha para Jesus, a Bíblia nos fala que ele era o primogênito, o filho mais velho. Ele não troca o seu direito como o filho mais velho pelo prato de ensopado. Quando o diabo oferece o prato de ensopado, que é um pão, na sua tentação, o que Jesus diz? Diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ou quando ele investiu a sua vida e ministério por 3 anos, de indas e vidas dos seus discípulos. E a gente precisa aprender com ele que, embora a nossa tendência natural seja buscar concertos espirituais rápidos, mudanças interiores geralmente são demoradas. E Jesus passa a investir 3 anos naqueles homens, indas e vindas dos discípulos. Mas quando nós abrimos em Hebreus 12, de 2 a 3, nos diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso é paciência. Não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele de novo que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. De acordo com esse texto aqui,
Para você prosseguir com paciência, não trocando o definitivo pelo imediato, você precisa ser sempre no teu coração o seguinte: a fidelidade de Deus na sua vida. Ele foi fiel. Eu preciso pensar todos os dias sobre a fidelidade de Deus. Quando Deus diz o seguinte, que nem só de pão virá de um homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço, qual foi a alegria que Jesus estava diante de Jesus? Jesus veio e realizou todo o seu ministério com fidelidade. Ele veio e se subordinou a tudo e a todos. Mas o que seria essa alegria que ele estava à frente? Bom, talvez você vai me responder dizendo o seguinte: talvez seja a coroa que ele ganhou, a coroa da glória. Porém, ele já tinha uma coroa. Ele já tinha toda a glória, ele esvaziou-se, deixou sua glória. Talvez você vai responder: a alegria que estava na frente era o próprio Deus. Mas ele já desfrutava desse relacionamento lá na eternidade com Deus. Mas então por que ele veio? Qual é a alegria que ele não tinha? Qual a alegria que estava na frente de Jesus que ele não tinha? A única coisa possível que teria trazido Jesus a este mundo, a única coisa que ele não tinha, a alegria que lhe faltava era você, era eu, era nós. E ele fez isso. Pacientemente ele fez isso. Suportou a cruz. O filho mais velho, Esaú, trocou o definitivo pelo imediato. Cristo, considerado o Filho de Deus, único, aquele que me comprazo, o próprio Deus diz. Ele não trocou o definitivo pelo imediato. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de mim. Porque a alegria que lhe faltava era nós. Mas quais são os movimentos da paciência? Eu selecionei alguns. O primeiro passo no aprendizado da prática da paciência é aceitar o desconforto. É interessante que você pedir a algumas pessoas aqui da igreja para mudar de lugar, elas têm até lugar cativo. É um desconforto. Alguns ficam impacientes quando alguém senta no lugar dela. Mas a gente precisa aprender a prática da paciência e aceitar o desconforto. Paulo nos chama a atenção a ser pacientes na tribulação. O crescimento de todo hábito começa quando aceitamos com humildade o que Deus permite em nosso caminho. Quer aprender a ser paciente? Esteja pronto para aceitar o desconforto. Outro movimento, o segundo passo, precisamos praticar a disciplina do perdão. Paulo nos diz que a paciência de Cristo é ilimitada. Pense nisso, paciência ilimitada. Com Deus não há limite que possa ser ultrapassado. Nós nunca ouvimos falar que Deus disse o seguinte: agora esgotou a minha paciência, perdi a paciência com você. Nunca a gente vai ouvir isso do nosso Deus. O terceiro passo que nós vemos da paciência é: crie uma pausa em suas reações. E aqui eu queria falar o seguinte: quando você for no shopping center e você vê aquele sapato bonito, por que não pausar? Será que eu preciso comprar esse sapato novo? Será que eu preciso comprar esse vestido novo? Será que eu preciso comprar essa camisa nova? Nós precisamos dar pausa às nossas reações. Alguém me xingou, eu vou xingar. Não, pausa. Alguém me bateu, eu vou... Não, calma. Pausa nas nossas reações. O quarto passo, nós temos que buscar a sabedoria. Provérbios 19:11 nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então quer dizer que podemos permitir que a paciência de Cristo brilhe através de nós, buscando o quê? Sabedoria. Sabe qual é o quinto passo? O quinto passo é quando o cristão paciente busca satisfação e liberdade da irritação no mundo por vir. Nós vamos receber as bênçãos de Deus? Vamos. Podemos receber nessa vida ou lá com Ele. Então eu preciso ter o quê? Paciência. Aceitar o desconforto, praticar o quê? A disciplina do perdão, porque o perdão de Deus é limitado, criar uma pausa com respeito às reações que nós temos, buscar o quê? A sabedoria e sempre ter no coração que nós vamos receber
Podemos receber agora ou no mundo por vir. Ok. O que a gente leva para casa então como um desafio? Primeiro, busque a Deus de todo o coração, até que os desejos dele se tornem os seus desejos. Eu gosto muito de ler esse texto para os jovens, que diz o seguinte: no Senhor, guarda-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra deleitar significa o seguinte: ela carrega em si a ideia de algo que se suaviza ou flexibiliza. O seu coração será flexibilizado pelo coração de Deus. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu busco conhecer a vontade de Deus, mais eu busco os seus caminhos, o que vai acontecer? O meu coração será dilatado pelo coração de Deus. Então, busque a Deus. Primeiro desafio dessa semana: é preciso buscar a Deus quando aquele indivíduo a 20 por hora está na minha frente. Eu vou buscar a Deus quando aquele menino coloca o sapato todos os dias depois da escola e não pega. Eu vou buscar a Deus quando o meu marido ronca de madrugada e não me deixa dormir, porque eu fiquei impaciente. Busque a Deus. É o primeiro. Segundo, ore para que você viva com uma perspectiva de longo prazo. Quando nós nos conscientizamos do quanto Deus tem planejado para você, para nós, fazer neste mundo, a gente precisa começar a orar para ter uma perspectiva de longo prazo, tomando decisões que impulsionem para frente com tempo e honrem o Senhor. Eu preciso começar a orar nessa perspectiva. Jesus fazia isso. Na última oração de Jesus naquele jardim, o que ele faz? O único pedido no final que ele faz: eu não rogo por esses apenas, mas eu rogo por aqueles que virão. Jesus tem a perspectiva da sua oração a longo prazo. E eu preciso começar a orar nesse sentido. Você que está jovem, solteiro e quer namorar, você precisa primeiro orar por você. E já orar agradecendo a Deus pela mulher que Deus vai te dar, pelo marido que Deus vai te dar. Se você não tem filhos, você começa a orar nesse instante pedindo: Deus, honre o meu filho que vai nascer. Eu lhe entrego o meu filho e a minha filha para te servir. Se você está pensando no negócio futuro, você comece a orar para esse prazo prolongado e dizendo o seguinte: que este lugar seja um lugar de bênção. Que esse lugar seja a luz. Comece a orar no sentido a longo prazo. E por fim, você precisa praticar o quê? A paciência. Você sacrifica os planos traçados pelo ego a fim de experimentar o compasso perfeito do divino. A Bíblia não fala o seguinte, que na plenitude dos tempos, Cristo entrou na história. É no relógio divino. Em vez de exigir o que você deseja agora, você se sente infinitamente melhor esperando. Sabe por quê? Porque a paciência vem de saber que você já tem o suficiente do que mais necessita. Por isso a oração do salmista: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Em nada tenho falta. Eu queria orar por você. Você que tem um coração impaciente e talvez está com impaciência para ir embora. Eu queria orar por você. Para que Deus gere no seu coração a paciência. Sabendo que o desconforto vai vir, querido. Não tenha dúvida. Vai vir. Mas que você possa criar esse hábito tão prazeroso de ser paciente. Paciente na tribulação. Para que haja crescimento nas nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar, também encerrar este momento. Senhor, a nossa oração, ó Pai, é de perdão. Estamos arrependidos, ó Deus, por tantas escolhas imediatas.
um coração imediatista, sendo constantemente alimentado esse imediatismo pela televisão, pelo aquilo que a gente vê, por essa vida tão rápida. O nosso coração é tomado pela impaciência e por escolhas tão egoístas, ó Deus. E a gente só percebe isso depois. Por isso nós estamos arrependidos, ó Deus, de tantas escolhas ruins que nós fizemos ao longo dessa vida. Mas, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor coloque no nosso coração a devida paciência em esperar, ó Deus, o melhor que vem somente de Ti. Que a gente possa ter paciência nas nossas escolhas. E eu não estou dizendo apenas de escolhas que são grandes aos nossos olhos, mas que a gente possa ter paciência até nas pequenas escolhas. Nos ajude, ó Deus, a tomar escolhas baseadas na Tua palavra. Que a gente possa fazer escolhas olhando para Jesus, que em troca da alegria suportou tudo, e essa alegria somos nós. Queremos agradecer, Pai, por tão grande amor. Queremos agradecer a Deus por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Queremos agradecer porque o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus rico em misericórdia e que nos perdoa constantemente. Obrigado por Tua fidelidade. Ó Deus, trabalha no nosso coração e que a gente possa ser paciente no nosso lar, paciente no trabalho, paciente nos nossos relacionamentos, paciente, ó Pai, na igreja. É a nossa oração, no nome de Jesus.